Diga lá, moçada, estamos aí para a gravação de mais um episódio deste podcast que veio para ficar e abalar as estruturas tectônicas do Prof Play. Hoje, com uma convidada muito mais do que especial, a produtora cultural Cacá Cerqueira César. Muito obrigado, Cacá. Eu que agradeço. Por ter aceito o nosso convite. Estamos muito felizes com você aqui hoje. E hoje você se prepare que a gente vai ter uma aula de cultura e arte, Cacá. Obrigado mesmo. Agora você sabe que a sua filha é nossa estudante e a gente tem que ensinar para ela um negócio que o modo de produção que vive no Brasil é capitalista e provavelmente continuará sendo. E no capitalismo temos que faturar, não tem jeito, senão não dá para pagar o nosso cameraman, não é verdade, Caiquinho? Que isso. Carlão, fala dos nossos patrocinadores, por gentileza. Vamos lá, que tem que faturar, inflação para cima de 10. É doído na moleira. Rapaz do céu. Você sabe que eu tava no mercado esses dias e eu tava assustado com o preço do leite. E aí passaram duas mulheres atrás de mim e uma falou pra outra assim: ainda bem que a gente não toma leite. Cara, a coisa tá difícil demais da conta. Então vamos lá, vamos falar primeiro do nosso companheiro de primeira hora, parceiraço. Vamos falar da Zap Autoescola, a melhor autoescola do Brasil, que fica aqui na nossa região, na cidade de Garça, na Avenida Doutor Labienio da Costa Machado, número 1145, no Jardim Paulista. O telefone lá é DDD 14 34710662. Você vai lá, vai procurar um caboclinho nesse nível aqui, que é o Flavinho. Fala com ele que ele vai te ajudar, vai te dar um desconto, camarada. Carta tipo A, ó aqui, ó, coisa linda. Só nave. Carta tipo A, tipo B, tipo AB, reciclagem, renovação e tudo mais. E daqui a pouquinho, convênio com o Elon Musk, ó. Marte. Tchau, obrigado. O cara tá voando. Chega lá que é coisa fina. É isso aí, moçada. E aí, a nossa segunda dica para você ficar mais do que feliz: acabou de começar a primavera, a temperatura começa a subir um pouquinho e nada melhor do que você se refrescar tomando aquele gelato. Atenção, sorvete gelato não é a mesma coisa. O tal do gelato é muito, mas muito mais gostoso. E aí a nossa parceiraça, a Velutini Gelateria, o pessoal fica ali na Rua Bahia, no número 675, no centro da cidade. E o gelato que eles fazem não tem nada artificial. O gelato de abacate, meu companheiro, é abacate pra valer. É gostoso. O de amora, então, agora um ninho trufado. Não, campeão. Menino, campeão. minha boca virou um corte. Hoje é sexta-feira, hoje é Vou dia de passar lá. é religioso. O telefone da moçada lá é 14 996878724, mas se eu fosse você, eu também pediria pelo iFood. Entra lá no aplicativo Velutini Gelateria, eles têm a embalagem certinho, o seu gelato vai chegar Chamberlains, não perde não, até a casquinha ela faz na hora, né? Não, aquilo é coisa de cinema. Velutini Casquinha com Nutella, Marcelo. Não gosto de doce. Gosto de doce. Que é isso? E, ó do logo dos caras, que é isso? A logo já é saborosa, Isso é muito bom. demais. Gente, você tá aí na fase do vestibular, você tá estudando para concurso, tá precisando de aula particular, procure a Fury. A Fury é um curso por matéria, então você escolhe a disciplina que você vai querer fazer ali alguns aprofundamentos e agora crescendo bastante também no segmento de aulas particulares. A Fury fica aqui em Marília, na rua Santa Helena, número 352, pertinho do Bosque. O telefone dos meninos é DDD 14 981214287. A Fury tem
aula e aprofundamento de física, de química, de matemática, de biologia, de redação, e tem aulas particulares pra caramba. O Hector tá lá agora, a Luísa, gente fina demais. O time é grande e muito bom. E você fazendo qualquer curso ali na Fury, uma vez por mês tem uma aula de geopolítica e ou atualidade com um de nós dois, ou Carlos Roberto ou Lucas Taone, lá estarão para desvendar os embates. Já foi guerra na Ucrânia, já foi bonapartismo no Brasil, questão indígena, cultura do Sul. Então tem assuntos que no vestibular e nos concursos caem demais. Cola lá, fala com o Esqui, que ele vai te dar uma mão firmeza também. Bora, parceiro. Bora, parceiro. Chacoalhar o bambu. Cacá, você sabe que Carlos Roberto de Almeida Júnior é também poeta. Esse cara, ele é o rei da metáfora. É uma metralhadora metafórica, praticamente. Certa vez ele Com disse... essa cara de caminhoneiro. então... É só verso na boleia, né? Você vai fazer sucesso. Eu já comecei a pensar coisas aqui. E tem livro pra publicar, viu? De repente Tá quase. Fizemos um Come Together hoje aí. Tá quase pronto. E aí, a certa altura, ele disse um negócio que marcou muito, que ele falou assim, o meu patrimônio não pega fogo. A gente que trabalha profissionalmente com escolarização tem o prazer de conhecer muito estudante bacana, de tempos em tempos. E esse ano, eu entrei lá numa sala de aula grande pra caramba, pra dar aula, no segundo ano, e tinha uma menina estilosa, maquiada, desenhista, inteligente, simpática, e o nome dela é Luna. Eu já achei esse nome um espetáculo de nome, porque é bonito, é sofisticado, é incomum. E eu falei, Luna, de onde vem essa coisa de você ter, evidentemente, esse elemento tão afetivo com as artes? Cara, a menina desenha muito, bicho. E ela desenha o tempo todo. Eu falei assim, não, a minha mãe é produtora cultural. Eu falei, na onde que tua mãe é produtora cultural? Mora no Rio de Janeiro, Belo Horizonte? Ela, não, a gente mora aqui em Marília. Eu falei, nossa, mas isso é muito bárbaro, né? Porque produzir cultura numa cidade média, e nem é a maior cidade da região, é de fato uma coisa diferente. A Luna é a sua filha, é a sua menina, e aí, em função dela, a gente se conheceu. Eu gostaria de perguntar assim, Cacá, você pode se apresentar para quem está nos ouvindo e para nós mesmos, contar assim o básico da sua biografia, da sua trajetória? Vamos lá. Sou mãe da Luna, já sabe, e do Matheus. Eu tenho um filho também está lá no esquema. E comecei na cultura, no meio cultural, muito criança ainda. Minha família já era do setor, a gente era do setor de fazenda, do setor do agronegócio, mas um tio doido resolveu abrir uma casa de blues, que acabou se tornando a maior da América Latina. Então, quando eu tinha 13 anos, eu estava trabalhando na produção do show do Bourbon Street, que inaugurou com o B.B. King. E era uma produção, assim, foi uma loucura, eu acho que ninguém imaginava que ia ser tudo isso, não se imaginava que ele ia vir, de repente deu certo, e aí eu entro nessa história da cultura. Meu pai já era muito envolvido, tocava piano, violão, compunha, pintava, mas eu entro mesmo, o que eu gosto é de fazer acontecer. Eu não, sabe, eu gosto de escrever, mas assim, a hora que eu vejo acontecendo, que eu vejo um projeto cultural, eu falo, já fiquei coçando aqui, eu quero ler as poesias. É meio leninskiano, assim, legal. Eu quero que o negócio aconteça, né? Então essa é a Cacá. E eu fui estudar em Marília, cresci em Marília, nascida e criada aqui. Fui fazer faculdade, não tinha muito o que eu queria fazer, mas eu tentei. Tentei fazer comércio exterior, tentei fazer jornalismo. E quando entrei no jornalismo, eu já fui estagiar num programa de TV já, fazer produção, arrumava uma equipe para arquibancada, chamava Repower, programa Repower. Veio um cara muito legal de São Paulo, esse cara tinha trabalhado na TV Cultura, que era o JR, e o J fez um programa diferente, e eu cometi várias gafes. Por exemplo,
18 anos. Eu fui lá e juntei uma plateia uma vez da Unesp com uma galera da Unimar. Deu um pau na plateia. Aí eu fazia umas entrevistas de rua pro programa à noite, então sempre tinha um entrevistado e tal, e aí eu comecei a entrar no meio da produção. E comecei a escrever para os jornais já, na época. Só que chegou em 2001, eu fui pro Rio de Janeiro, cansei. Tranquei tudo, fui pro Rio de Janeiro, falei, vamos ver o que é a vida, minha avó tinha morrido, eu estava infeliz, desencantada com isso aqui. E me encontrei. Eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fiz 3 entrevistas de... Primeiro fui vender bolinho de bacalhau na praia. Eu cheguei lá, fiquei uma semana, falei, eu quero ficar aqui. E aí eu falei, como que eu vou trabalhar aqui? Porque eu não tinha dinheiro, né? E vi um anúncio no Globo, vende-se bolinhos de bacalhau em consignação. Eu falei, consignação. É o caminho. É lá que eu vou. Peguei uma cesta, era em Copacabana, fui de bike. Só que Copa era muita gente vendendo aqueles bolinhos de bacalhau. Eu falei, quer saber, mano? Manda um pouquinho de inglês, um pouquinho de espanhol. Eu vou lá pra Ipanema, ou pro Leblon. E então eu pegava um ônibus e começava no ônibus. Os bolinhos de bacalhau, não sei o quê, podia estar matando, roubando. Vendendo esses bolinhos de bacalhau. E as pessoas iam comprando. Então eu fazia assim 4 cestas. Foi um mês assim, e fazendo entrevista. Aí eu fui parar como gerente de eventos no Golden Green. Nossa. Que é um clube, num campo de golfe, de um condomínio fechado. As pessoas preferem fazer lá, tipo o Ronaldinho Fenômeno morava lá com a Michelle, uma galera assim. Aonde a verba não era limite para os projetos, era muito bom. Nossa. A gente quer fazer, vamos chamar alguém para cantar, vamos chamar, sei lá, aquele grupo de pagode. E era muito livre o orçamento. Foi muito bom para aprender a sonhar e trabalhar e ver que sonhos podem se tornar realidade. Aí meu pai infartou, voltei para Marília em 2003, fiquei aqui 6 meses, ele se recuperou, fui morar na Cidade do México. E fiquei lá 3 anos. Lá dentro do meio cultural eu fiz alguns trabalhos com a Televisa, que é uma televisão que tem lá, era mais voltado para o público infantil, algumas produções. Continuei escrevendo como correspondente, fazendo colunas aqui para o Brasil, de lá. E aí eu volto para o Brasil e abro uma empresa de software, porque eu estava casada com o pai da aluna, que é ucraniano. E a Ucrânia exporta essa tecnologia, né? E fiquei muito infeliz, que é uma coisa técnica. A gente vendia bem, mas não tinha nada a ver com cultura. Volto para o Brasil em 2006, aí fui trabalhar no Bourbon e mantinha essa empresa. Me divorciei, aluna pequenininha, vim para Marília. Falei, não, vou para Marília. Fiquei aqui dando aula de idioma, essas coisas, infeliz, trabalhando com jornalismo, muito parado. Falei, preciso de uns problemas. Não tem mais trânsito, eu vejo a minha filha, né? O caminho é curto, 15 minutos eu estou em qualquer local. Eu vou abrir uma empresa de projeto cultural e comecei com música erudita. Em Marília. Em Marília. Pai amado. Deu certo. Foi lá em 2018, eu fiquei assim, uns 10 anos apanhando. Aí eu falei, chega, vamos um problema sério. E aí abri a Lamuzeta, né? Para fazer um espetáculo de música erudita que a gente quis inovar. Assim, era um recital formal, como um recital a soprano, pianista. Nossa, gente, coisa chata. Vamos botar umas roupas, histórias de cada área de ópera. Tem uma história muito engraçada, geralmente, por trás. Ou muito dramática, que é muito engraçado, né? A Habaneira, a gente gosta dela porque ela é ruim, ela é malvada. E vamos contar essa história. E foi assim, aí comecei com esse processo, mas quando eu abri a empresa, já abri para a editora. Eu já comecei a trabalhar com o Ramon que é escritor aqui de cidade, é também jornalista. E foi crescendo, a gente já está com a HQ, né, que eu dei uma de presente a vocês. Já vamos falar dela. E aí eu criei um processo de trabalho que fosse possível capitalizar esses projetos, de uma maneira que fosse possível realizar, porque o mercado interior é muito difícil, o mundo é capitalista. Então a gente cai naquela questão, da onde vão tirar dinheiro? Então eu montei a Lamuzeta para justamente isso, para realizar projetos que tenham potencial, que tenham qualidade e que mereçam um financiamento para que eles se realizem. A altura, né?
Sim. Muito bom, muito interessante a ideia, porque trabalhar com cultura no Brasil, eu acredito que seja algo muito parecido com a ideia de ser professor, que a gente sempre trabalha por dinheiro. O dinheiro é sempre importante para trabalhar, mas se não tiver paixão a coisa não anda, né? Não é só o dinheiro, ele não é aquilo que faz brilhar o olho, não é aquilo que faz o coração acelerar. E eu não sei se procede, mas eu acredito que em vários lugares do mundo onde não se tem uma cultura, como é que eu posso dizer, de participação efetiva da iniciativa privada, de financiamentos, da iniciativa privada se colocar no elemento cultural, de que isso precisa ter um fomento público, né? De que precisa ter um start oriundo do Estado de alguma forma. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação cultura e fomento público, em qualquer esfera que você tenha lidado e que você acha que seja interessante para a gente, porque é uma coisa que a nós é muito caro de entender, de apreciar, mas a gente não sabe. Eu, por exemplo, como ele falou, estou há alguns anos elaborando aí um livro, tenho o sonho de publicar o livro de poesia, mas não sei como fazer. A gente, às vezes, o artista não sabe por onde começar. Exatamente. O start. O start. Então, a gente tem ferramentas que a gente pode utilizar, certo? Que são de fomento público. Então, você tem isso na esfera municipal, na estadual e na federal. Aqui, vamos falar de Marília. Aqui em Marília a gente tem, na esfera municipal, a gente teve os Aldir Blancs, que movimentaram muito o mercado. Eu mesma coloquei projetos de aula, quando surgiu, para uma escritora, depois coloquei para um músico, coloquei para uma soprano lá em Lins, ela é de Lins, coloquei lá, ela pegou em primeiro e segundo lugar. E até para aula tem, entendeu? Então, às vezes você quer fazer um tour da geografia, que você vai tratar a cultura de cada espaço, você pode fomentar isso aí. Através de fomento público municipal, são fomentos menores, né, claro, é a verba que vem para o município. Então, tem uma programação da prefeitura que ela usa uma parte da verba para aquilo, tem outros que você pode propor para a prefeitura, e se estiver dentro do planejamento que eles precisam cumprir, eles vão acatar. E tem o projeto que você pode tentar entrar no edital, por exemplo, de Aldir Blanc, quando a prefeitura abre editais. Essa é uma das maneiras. São mais curtos, são verbas geralmente em torno até 7, 8 mil reais, não precisa se abrir um edital, licitação, né? uma licitação. Porém, depois disso, elas abrem a licitação, você pode concorrer. E vai até mais ou menos uns 25, por exemplo, a última Aldir Blanc, a premiação máxima era 25 mil reais. A La Roseta premiou o Show dos Alegros, né, onde a gente conseguiu a premiação desse espetáculo. A gente pegou em primeiro lugar para publicar o livro do Ramon, o Canavial, Os Mortos e os Vivos. Então, essa é a esfera municipal. Quando você precisa de uma verba maior para realizar projetos mais robustos, aí você já entra para os editais do Estado. Os editais do Estado giram em torno assim, de 100 até 200 mil para projetos maiores, 200 mil é um festival. Mas até 100 mil você consegue fazer um projeto de itinerância, a gente aprovou 2. A gente aprovou um que é o Escaneando-me, da Luciana Crepal, a gente vai fazer exposição em 6 cidades, e outro que é o Drags e Santas, que a gente vai fazer 5 cidades. Então, você concorre, mas é um vestibular. É concorrido, é difícil. O edital. Existe outro caminho, mas esse caminho aí já vai mexer com... Não é só simplesmente fomento público. E aí você tem a Rouanet, que é no federal, a gente chama de Rouanet, mas é o Pronac. Esse daí já mexe, vou chegar nele para a gente voltando depois para o município. Ele já mexe com a verba isso é para empresas de lucro real, elas podem destinar aí até 4%
do que elas pagariam de imposto para a realização do seu projeto cultural. Então é um dinheiro que ou elas iam dar para o Estado, elas podem entregar isso para um projeto cultural interessante. Você, enquanto proponente, na sua primeira proposta, você pode propor um projeto de até 200 mil. Você realizou, você realiza o projeto e depois eles fazem, você presta contas. Você fez a prestação de contas, cada centavo é verificado. É muito difícil, Leone. É uma coisa assim, é muita responsabilidade. Ah, faltou 10 centavos, você devolve. O proponente devolve. Entendeu? Só que isso vem de uma empresa. Então, ao mesmo tempo que você aprova no governo, o governo compra a sua ideia. Ele te coloca num banco de projetos. Aí você vai vender essa ideia para alguma empresa. Certo? Um livro de poesias, você vai vender para uma empresa que se interessa por fomentar a temática dessas poesias. Vamos supor que seja ensino. E aí, né, você vai atrás de uma empresa que se interessa por isso. Ou a Faber-Castell da vida, que está relacionada a esse público. Eles falam, a gente vai patrocinar esse projeto. E assim vai. E os projetos têm que ter uma contrapartida que seja interessante para a população. Então, eu sou super a favor disso. Até porque ensina essas pessoas a trabalharem dentro da cultura, porque você é fiscalizado. Ajuda as empresas a fomentarem boas ideias e a terem uma proposta de empreendedorismo social junto com esses projetos. Os projetos que vencem são projetos que colaboram com a comunidade, com uma difusão de cultura que tenha valor social. Uma empresa não vai querer atrelar o nome dela a um projeto que não tem uma contrapartida interessante para a sociedade, que não é bem visto, entendeu? Sim. Então, é dessa maneira que funciona no âmbito federal. Depois, no âmbito estadual, aqui no estado de São Paulo, a gente tem o PROAC e ICMS, que funciona do mesmo jeito do PRONAC, só que você aprova, depois você na banca do estado, essa banca você entra numa banca de projetos, aí as empresas se interessam ou não pelo seu projeto, só que a verba delas vem do ICMS delas. Também, de 3% a 4%. Lembrando que esses 3% a 4% elas vão poder financiar projetos ou da cultura, ou do esporte, ou de ecologia, de projetos que ajudem a sustentar a sustentabilidade, perdão. Entendeu? Então é assim que funciona, as ferramentas estão aí. O difícil é, para você ser proponente, ser aprovado, você tem que estar lindo. Você não pode estar com o nome sujo, a sua empresa não pode estar com o nome sujo, você não pode ter dívida, você tem que estar com todos os encargos pagos. Então, é uma maneira também de estimular os mercados, tanto do esporte, quanto dos ambientalistas, tanto quanto da cultura, a se organizarem de uma maneira que eles paguem os tributos em dia e que eles busquem também distribuir essa verba. Quando essa verba, um projeto bom que para ele ser aprovado, vamos fazer então essa HQ, vamos fazer essa HQ. Eu vou fazer sozinho, porque eu pensei, vamos supor, eu digo isso para mim, eu vou fazer tudo sozinho. Ele é o, como é que ele chama? Flavinho. Ele é o Flavinho. Aí ele chega pra mim e fala assim, eu sou o Flavinho, eu pensei no HQ Rádios, eu vou fazer ela sozinho, porque eu sei fazer tudo. Eu vou falar assim, Flavinho, eu não vou pegar seu projeto. Por quê? Não, porque a gente vai precisar de uma equipe, eu tenho que distribuir essa verba poderia ir para imposto só. Então a gente tem que fazer esse papel. Cacá, e quanto que eu posso? Numa Rouanet ou num PROAC CMS, até no máximo 50% do projeto eu posso destinar a você. Vou destinar então a arte e a autoria. Aí eu vou chamar... Quem que é esse? Então, ele vai fazer o roteiro. Esse aqui é o professor Lupin, pós-lobisomem. Esse é o Sirius Black. Isso. Esse daí é o Bob pós-alforria. Deram uma meia pra ele. Ele vai ser o quadrinista, ele vai ser o colorista. Aí a Lamuzeta vai pôr uma produção. E esse demônio pode ser quem? Esse é o Sidious, esqueci o nome dele. Eu também não sei. E assim por diante. Aí eu distribuí essa verba. A hora que isso chega numa bancada, você acha que eles vão aprovar quem? O projeto aqui nosso, que tá o demônio, toda essa galera, ou do Flavinho? O Flavinho não vai nem entrar, não vai cumprir as regras. Para um ICMS, por exemplo, é obrigatório colocar 10% do valor do projeto para quem vai captar. E assim por diante. Então, assim, tem regras. Só que a parte mais difícil do projeto... Toma só, Acabei de ganhar. A parte mais Nem difícil li. da sua... Eu gostei desses brancos.
A parte mais difícil... Comprei tudo no Paraguai. Então, a parte mais difícil é entender o juridiquês. É você entender a proposta, esse idioma, né, o juridiquês. A proposta do projeto. Às vezes você não entende, porque é uma linguagem, né, jurídica mesmo, técnica. Então é importante saber ler. Isso geralmente o pessoal não sabe. Quem vai realizar o projeto, o cara que escreveu o livro, ele é um talento. Só que ele não vai conseguir entender aquela coisa técnica. Entendi. Aí ele precisa de ajuda. Aí tem vários cursos de formação também. Eu quero complementar a minha pergunta, porque você falou algumas coisas que são, na minha leitura, acho que são muito importantes e que a imensa maioria das pessoas não tem ideia. Então, esses financiamentos que, em tese, seriam públicos, eles só acontecem efetivamente com o aval das empresas, que vão colocar o seu nome ali. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu entendi. Aqui tem um patrocínio da Unimar, que é a Universidade aqui de Marília, múltiplos cursos, uma estrutura incrível. A Unimar não vai querer colocar o nome dela numa coisa que seja uma porcaria, numa coisa que fuja de determinados princípios. Vamos supor que fosse um projeto que incitasse o racismo, que incitasse, entendeu? Um preconceito. Eles não iam aprovar fatalmente, a não ser que fosse uma empresa que fala, não, eu quero isso mesmo. Isso não acontece. Isso não acontece, porque a gente está no mercado capitalista, justamente por isso. Eles precisam vender. A empresa precisa vender, ela vai atrelar o nome dela a projetos que ela fala, legal, gostei, eles vão analisar tudo. Né? Se é um projeto, você fala assim, o meu livro de poesia são de poesias eróticas, vamos supor. Aí eu digo assim, então é o seguinte, Carlão, então a gente pode tentar, só que a gente vai ter que ir para o mercado de uma empresa, sei lá, de preservativo, e se essa empresa topar, a contrapartida não pode ser erotizada. Por exemplo, vamos fazer uma contrapartida de educação sexual para o uso de camisinha, para o uso de sexo seguro, para busca de exames. Existe mercado? Existe. Só que você tem que saber encaixar, né? O Drags e Santas, um projeto maravilhoso. Aprovei a minha ideia ali, quando eu concebi essa ideia, eu me inscrevi. Quando eu concebi, qual foi a minha ideia? Tirar esse estigma promíscuo da drag queen, mostrar a história da pessoa por trás. Geralmente, peguei 3 artistas que os 3 trabalham, os 3 pagam seus impostos, os 3 são extremamente competentes na sua função. Legal. Agora, eu não posso chegar com um produto desse e pedir apoio, vamos supor, para qual tipo de empresa que vocês acham que não aceitaria de jeito nenhum um produto desse? Uma escola conservadora. Uma empresa que tenha vínculo religioso. Isso, para um colégio católico. Não, eles não vão ter uma rede de colégio católico, não. Ou uma editora com princípios evangélicos, não. E a Avon? A Avon vai amar um projeto desse. Vai amar, porque ela está no nicho do mercado de maquiagens, é um produto que eles precisam para fazer essa arte. Legal, né? E é um projeto, eu não posso chegar ali e falar para eles, vamos fazer algo vazio, só uma apresentação, onde nem as letras das músicas, onde essa representatividade do LGBTQIA+, não é valorizada. Eles também não vão querer, ela não vai querer, ela vai falar, não, Cacá, tá denegrindo a imagem, eu nem posso usar esse termo, você tá, perdão, você tá depreciando a imagem do LGBTQIA+. A gente não aceita, porque a gente precisa mostrar o lado legal das coisas, o lado mais, o lado onde está mais pautado a cultura que foi construída em torno desse tema, dessa temática. E derrubar essa outra coisa que existe, que é o preconceito, né? que inclusive gera muitas mortes no Brasil. Então,
assim é que você constrói um projeto cultural. Às vezes o artista chega para você com alguma coisa que você tem que ajudá-lo a transformar e a distribuir para que ela aconteça, para que ela seja realizável. Como eu te falei, meu papel é realizar, né? Realizar, capitalizar e monetizar para que todo mundo consiga viver de arte. Ou, pelo menos, ter o seu projeto de uma maneira que ele não te onere, né? Por isso que eles não acontecem. Por que você não imprimiu o seu livro? Dinheiro. Não é? Dinheiro. É isso que você precisa, né? Então, tem alguma empresa que está precisando de um assunto. É o mercado, vocês entenderam? Só que tem essa questão do viés social. Qual é a contrapartida? O que você vai trazer em troca com esse projeto? Culturalmente, né? O que ele fala, socialmente, você consegue atrelar alguma aula, alguma coisa, isso? Educar um pessoal que não tem acesso a algo da educação que eles precisem, por exemplo, já que é um projeto de literatura, e assim por diante. Então a gente cria as oficinas, a gente constrói um projeto inteiro e vai atrás do mercado. Então, mas são duas coisas, respondendo a sua pergunta. Uma é o projeto do edital, que é o governo que faz. Outra é o projeto do ICMS, que você passa por um edital e depois você vai captar. Por isso as verbas são maiores, o governo não tem que tirar do que ele já tem em casa. Ele vai tirar, vai deixar de entrar um pouco para ele, mas é no máximo 4%. Então ele acha uma troca justa. Entendi. Cacá, vamos falar de negócio. Ixi. Eu tenho um grupo de samba, se chama Dona Canoa. A gente começou a tocar em 2019. Aí em 2019 o grupo foi sendo construído. Em 2020 estouramos no norte, até março. Porque aí o resto é história, né? Eu lembro que no dia 7 de março de 2020, no dia do meu aniversário, a gente tocou numa petiscaria em Garça, menino, o negócio foi abaixo, tinha muita gente. Gente pra rua, assim e tal. E o grupo tocou poucas vezes, mas todas as vezes que tocou foi um sucesso. Agora a gente tá voltando, a gente tocou tem um mês atrás e agora tem uma data só em dezembro, ou seja, o negócio fica muito periódico, né? Uma pessoa que está numa situação dessa, que tem de fato um produto cultural e artístico, quer promovê-lo. Aí chega na sua empresa, conversa com você. Do ponto de vista, como é que posso te falar, de consumir esse tipo de serviço, como que se estabelece, como é que eu posso te dizer, a relação serviço e artista? Entendeu? Porque o que você faz, na verdade, pelo que eu estou entendendo, é dar um upgrade na arte. Isso tem um custo tanto para quem patrocina, quanto para quem faz a intermediação. Então, um cara que vai te procurar, ele tem que estar preocupado com que ordem de investimento? É o seguinte, existem duas formas da pessoa entrar na Lamuzeta, né? Ela pode entrar como um artista que foi curado. Você chega com um projeto de samba e fala, mas seu projeto, eu vou investir nele. Vamos fazer uma parceria, eu vou fazer um contrato com você, talvez eu peça exclusividade de algum tempo, para poder vender e poder aí colocar você com fotos, vídeos, inscrever em projetos e assim por diante. Ou você contrata o serviço, Cacá, eu quero independência e aí aqui eu tenho um valor para investir. Escrita de projeto depende do tamanho da complexidade desse projeto. Um projeto, por exemplo, de Pronac, que é Rouanet, o acompanhamento dele é mais difícil, a prestação de contas dele é insana, assim como do ICMS. Então são projetos que giram em torno do investimento para inscrição sem certeza de retorno na ordem de 5 a 7 mil reais. Para PROAC editais gira em torno de 3, né? E Lei Aldir Blanc. E muitas vezes eu invisto nos projetos, porque às vezes a pessoa não tem essa verba. Por que eu invisto? Porque ela chega na Lamuzeta, ela vai já ter um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, ela vai ter o menino que vai fazer minhas produções de vídeo, edição, filmagem, uma produtora.
Vai ter uma agência de publicidade que vai estar cuidando. Ah, eu tenho uma ideia de uma marca, mas eu ainda não fiz a minha logo. Não registrei a logo. Se eu for fazer parceria, eu vou registrar. Né? A gente vai começar a fazer o negócio ser um negócio de verdade. A assessoria de imprensa. E aí também tem o direito técnico de projeto e o direito mesmo, na hora de produção de contratos e tal. Então são no mínimo 6 braços. E eu, negociando isso. Mas quem distribui esses projetos depois tenta captar recursos. A gente está falando de um braço de 8 equipes diferentes, que são empresas parceiras. É por isso que é caro. Mas é por isso também que dá certo. Esse ano a gente escreveu 8 projetos, dos 8 a gente já aprovou 3 e estamos concorrendo ainda no 4º. Uma suplência, se cair em 2 a gente sobe. Então é um formato que dá certo, só que ele tem o seu preço, assim como qualquer trabalho. Vai gerar horas de dedicação, tem custo de locomoção, com todos esses profissionais. Ixi. E aí tem que viajar, às vezes tem que ir para São Paulo, às vezes você tem que ir lá para o Rio. Então, assim, não é uma tarefa fácil, às vezes você tem que traduzir uma obra. A exposição da Lu, ela já aconteceu no mundo todo, escaneando. Marta de Marília, estourou onde? Na Europa. Hoje, que já estourou e tal, ela conseguiu aprovar esses projetos, a gente aprovou da Lu, a gente está retomando o escaneando. Então, ela vai fazer uma itinerância ano que vem, mas a gente já está negociando as itinerâncias na Europa. Então, é tradução de material atualizado e assim por diante. Não é direito internacional. O contrato aqui não é o mesmo de lá, a lei muda. O rádio está indo para tradução, a ideia é internacionalizar essa obra. Por isso que a aculturação dela é tão focada, tão especial. Questão, quem que a gente pode colocar de herói? O que a gente vai explorar? Vamos explorar Mário de Andrade, tem Macunaíma, que daí a gente tem a força do índio, do negro e do branco europeu. Vamos juntar isso tudo no Projeto Sol. Então a gente tem esses heróis aí, esses personagens. A gente também focou na região, por isso que a gente tem patrocínio da região. Né? A Unimark se interessou porque é da região aqui. Esse aqui não é um projeto de PROAC e CMS, esse aqui é um projeto independente. Iniciativa privada, né? Então a gente teve o patrocínio de toda essa galera aqui que resolveu apoiar o projeto. Poxa, o projeto de Marília, e assim vai. Então quando você vai fazer por que é interessante para internacionalizar? Porque ele fala da cultura brasileira. Então chega lá fora, ele é interessante, ele é novidade. Ele não está repetindo do mesmo, ele está falando de cultura brasileira, entendeu? A ideia é fazer animação, está indo para a ICMS com a animação do Rádios e para as próximas edições. Então, assim, não é barato, mas vale a pena você ver seu sonho ser realizado. Eu sou apaixonada por curar projeto e por ver ele se realizando, sabe? Esse aqui é um projeto do Thiago, desde os 16 anos. Ele tinha esse projeto, esse sonho. Chegou a pandemia, ele pegou isso na mão, me apresentou. Olha, pode parecer bobagem, mas eu não tá vendo isso aqui, deixa eu ver. Porque a pessoa chega meio assim, né? Parece que você tá tirando a roupa quando você tá mostrando a tua arte, parece que você tá se desnudando, porque aquilo é muito íntimo. E eu falei, não, o projeto é bom, nós vamos fazer ele. Deixa eu abrir o primeiro edital, a gente faz o piloto. Tem essa dinâmica dentro da Lamuzeta, também é outra coisa. A pessoa chega lá, projeto de roda de samba. É assim, o que vocês tocam? A gente toca cover, mas a gente tem algumas composições, ou não tem? A gente constrói esse estilo. Tá, o que a gente precisa? A gente queria fazer uma turnê. Legal, vai abrir PROAC Digital, eu vou investir. Legal, Cacá, e aí? E aí eu vou investir, mas eu vou investir num piloto para PROAC Digital. Por quê? Porque daí o investimento é para aquele formato. O que eles estão falando? Eles têm até 100 mil para uma turnê. 100 mil para uma turnê que você vai fazer 10 cidades, 10 mil por cidade. Praticamente não remunera muito, mas remunera. Não é, pelo menos você não vai ter que pagar para tocar. Você recebe. Então vai, transporte, um pouco de cachê e uma noite de hotel e volta, e assim por diante. Ou então, 20 mil por cidade, dependendo da estrutura que precisar, de quantas pessoas forem. A equipe é grande, né?
Aí fizemos o projeto, eu já fazer então 20 mil, 5 cidades, legal. Aprovou. Então, Antônio, agora eu vou investir para o ICMS, para captação. E vou vender alguns shows. E assim por diante, você entendeu? Entendi. E vamos investir nesse. Puxa, a gente conseguiu vai mexer no 250 mil, a gente vai gravar um CD e fazer um tour. Isso, e fazer, sei lá, oficina para ensino de música para comunidades na periferia que precisam, que tem que educar jovens, mas esses jovens não têm acesso. Um projeto bonito. E assim por diante. Investimos, captamos, agora eu mesmo vou pôr o dinheiro. O dinheiro já entrou, então vamos gravar o segundo CD. Às vezes a empresa já chega, entendeu? Com uma carta, faz um outro ICMS, tem isso. Você vai pedir patrocínio, como foi aqui no Rádios, ele é tímido. Agora, se eu coloco o rádio no ICMS e chego para essas empresas, eles só vão pegar o valor que tem ali e desviar para cá. Né? Aqueles 3%. Às vezes eu preciso de vários para dar o valor, porque o teto deles se limita a esses 3%, 4% para o projeto cultural. Mas eles dão com gosto, porque eles estão fazendo um marketing, estão fazendo um projeto social. E está vendo retorno, né? E está vindo retorno. Era um dinheiro que para o governo não ia vir o retorno. E eu acho que é muito interessante a maneira com que você está falando do trabalho, porque é um investimento onde o Estado coloca, ele desonera, o Estado recebe pouco, recebe menos, né, para poder fomentar, e esse fomento, ele gera muito emprego, né? Gera muito emprego. Ele gera muito emprego direto e indireto, é muita gente que vai trabalhar com essas coisas em todos os cenários. Você vai trabalhar com fomento do livro, você vai da editoração, a diagramação, o papel, a impressão, o registro, é uma gama de gente enorme. Cara, o motorista que vai levar, quem vai distribuir, o oficineiro que vai dar essa oficina, que às vezes você vai, mas você precisa de alguém, contratar alguém lá para estar junto com você. É muita gente, é muita gente. Uma HQ foi a minha primeira, eu fiquei assustada, o cronograma é uma loucura. O roteirista... LM é o selo seu, né? É La Museta Comics. E tem a La Museta Editoriais, e aí tem a La Museta Arte ao Mundo, que é a geral, né? A matriz. Aproveita e já fala o seu site para o pessoal olhar. É www.lamuseta.com.br. Esse Museta é La Museta... O pessoal brinca, me zoa, porque eles falam que parece outra coisa. Né? A cabeça quinta série, não sei. Quando eu fui falar, você entrar na La Museta, eu vi que eles seguraram isso. Então, a La Museta foi o seguinte, quando eu fui fazer uma ajuda para uma amiga, num espetáculo que ela fazia um recital, aquele que eu falei lá no começo, que era bem paradinho e tal, ela fez uma homenagem para mim e ela cantou uma música de uma área, de uma ópera, que é inspirada pela museta. Então chama La Museta, pequena musa. E a musa, na verdade, é uma snob, uma chata. Ela se acha, mas ela é engraçada, e ela sai com os velhos, uma coisa horrorosa. Só que a ópera é bonita, e ela fala, pra você, Cacá, eu não sabia. Eu falei assim, deixa ela vai descer de lá de cima, nós vamos conversar depois. Mas eu tava no afã de abrir, e eu falei assim, eu vou abrir essa empresa com esse nome. E pegou, e foi, agora tem que ser mesmo. Mas assim, eu amei, porque estava ligada a essa área de ópera, que é a ópera La Bohème do Puccini, a La Museta do Puccini, Povo Rico, fazendo tocadinho. Mas é isso, né? Então a La Museta é M-U-S-E-2-T-A. É um nome italiano, é Pequena Musa Italiana. .com.br, @lamuseta_arte no Instagram, também tem bastante coisa. A Carol tá sempre postando lá. E para conhecer as novidades é só entrar lá. A gente põe aqui no lugar da edição. Eu vi o Creu tá com vocês, né? O Dudu Max. O Creu é maravilhoso. O Creu é... Já vou trazer o Creu aqui, viu, cara? É meu brother de uns 30 anos. É mesmo? É, uns 30 anos, no Trazer o mínimo. Creu aqui. E o Creu tem um projeto que é o One Man Band. Puta, super legal. Que é super legal. Ele faz uma coisa, né? Ele faz uma banda sozinho. É. E a gente gravou o show
A gente gravou o show inteiro, porque eu ia tentar vender cultura em casa. Tava todo mundo desesperado, pandemia. Imagina um cara igual o Creu, que toca na noite, né? Fez serenata, né, uma época. Ele conseguiu depois desencadear com essa serenata e tal. Naquela fase eu falei, Creu, abriu o edital, filho, vamos. Eu já vou ter que filmar mesmo, já vou ter com a produção lá. E aí nós vamos pra de noite, assim, falou, vamos pra uma fogueira. E aí fizemos. Fizemos, esse é um dos projetos. O Creu é fantástico, ele já tinha feito outras coisas comigo, né? Mas ele dentro da La Museta soma muito, ele soma em outros projetos. O Creu já fez edição de som pra mim de projetos de música erudita, por exemplo. O Creu é fantástico. Ele é mexido. Adoro. O Dudu Marques é um ator. Ele fala, ele não só toca e canta, ele é um ator que toca e canta. Dudu Marques, viu, Dudu? Por ele pra tocar fazer umas áreas de ópera, subir no palco. O Dudu canta muito, ele é grande, já fez uma estátua de mármore. No palco. O Dudu é muito grande, velho. Aí a gente ia lançar o Rádios e o Ramon, que é o roteirista, ele é jornalista, ele faz bastante cerimonial, tá? O Ramon ia fazer o cerimonial, mas o Dudu ia lá tocar. E aí eu falei, não, a gente precisa de um mestre sem cerimônia. Chamei o Dudu, ele deu super conta do recado, porque vieram os piologos, né? Verdade. E os piologos são outros, sem cerimônia nenhuma, né? Sem cerimônia vezes 1000. E aí o Dudu fez, então o Dudu é meu mestre sem cerimônias. Mas o Dudu também faz várias locuções, vários jingles, assim, ele fez um relacionado ao rádio, fez outro, vai fazer um trabalho bacana no lançamento do Canavial. E o Dudu é fantástico. São artistas multi. O Creu é um artista multi, né? O Creu já participou no projeto comigo, lá, eu nem tinha empresa ainda, mas eu trabalhava numa outra empresa que eles queriam fazer um projeto cultural, uma ação social no Dia das Crianças. A gente fez na Santa Casa, para a aula da Onco e a aula de queimados. E aí eu, por alguma experiência que eu já tinha com projetos assim de empreendedorismo social, todo projeto cultural meu que eu estou participando ali, gera uma ação social. Aí a gente, cheguei na pedagoga, né, ela falou assim, Cacá, pode vir, mas sabe o que é? Cuidado com os livrinhos que vocês vão trazer, porque se trazer livro de princesa, a princesa com o cabelão dela, a princesa com as mãos dela, o príncipe com o braço inteiro, e aqui as crianças vão estar sem cabelo, alguns não tem braço. Aí a gente fez, na época fez até um designer que participou comigo, o Thiago, que trabalha lá na Famema agora. A gente fez uma HQ, uma historinha, onde os personagens eram carequinha, outra gente o bracinho, e a gente levou para eles pintarem e o Creu musicou, fez uma musicalização. Então assim, o artista quanto mais múltiplo ele é, mais ele trabalha e mais ele contribui socialmente, né? O Creu é muito didático, por exemplo. O Dudu também. O Dudu entrou no Drags de Santos agora e tá fazendo as meninas cantarem. E tá demais, elas estão soltando a voz. É o Leandro Gustavo, né, que faz a Valentina Veiga, o Renato Souza e o Adilson, que faz a Bibi Diamond. Aí eu chamei o Dudu, falei, Dudu, você vai participar do projeto Drags de Santos? Como assim? Você não tem cabelo, mas vamos pegar uma perucona platinada pra você. Você vai ter cabelo, cara, a chance. Não, falei, Dudu, é a musicalização. Como o Dudu é solto, super tá funcionando, sabe? Mas eu vou postar uns vídeos do Dudu com as meninas lá pra vocês verem. Que show! Então aí a gente vai costurando os projetos uns nos outros, né? Assim, tem o Creu, tem o Dudu, o Luciano Crepaldi. Quem mais? Será que tem alguém que eu tô esquecendo? Deus. A Natália Rey, a soprano da La Museta, ela é uma artista fantástica, fenomenal, inquieta, pisciana também. Você falou que você vai aniversário em março? Pisciana louca, porque a Nath, ela é formada, na verdade, ela é engenheira eletricista, a Nath. Nossa. Ela cuidava de uma termoelétrica, ela tá não sei na onde aí, cuidando da rede elétrica num bairro que está sendo lançado lá em Minas, e ela volta, culta, uma atriz. E quando eu vi o primeiro recital dela, que era meio chatinha porque ela é muito engraçada. Falei, não, filha, você vai se trocar no palco, você vai com uma roupa embaixo que a gente vai pôr nas tais, você vai fazendo o povo e vai contando as histórias
E deu super certo com os Choros Alegres, que a gente premiou 2 vezes. Vai sair pra turnê agora, no ano que vem, tomara Deus que dê certo, já vai sair com o PROAC CMS, para captação, já é a 2ª fase. Mas dessa maneira você não deixa o projeto morrer. O fazer artístico seu fica ali, Cacá, eu estou dando minhas aulas, mas o que a gente pode fazer? A gente pode colocar o seu projeto numa vitrine de CMS. Ele está ali para captação, não captou esse ano, mas captou no outro, né? Eu estou com um projeto que eu dei o azar de aprovar ele no PRONAC, em dezembro de 2019, para captar em 2020. Não captei, tá lá parada, Castas Divas, né? Aluna, não chegou. Bem querida. E tá lá para captação. Então, ele é um projeto que eu posso captar até 2023, que o governo, graças a Deus, deixou a gente prorrogar. Não morreu, o sonho não morreu, eu tô aí lutando por esse sonho, né? Um projeto desse é uma violinista, a Eliana Longano, também é uma violinista italiana que dá aula no Guri aqui de Marília e na região. O Leonida Dério, esse cara é de promissão, o cara mora aqui em Marília, dá aula, supervisiona os guris da região, e ele também, mas esse cara morou na Inglaterra, ele até hoje dá aula no Royal College, online, é um regente. E a Natália Reis, essa doida aí, essa soprano. Eletricista soprano. Eletricista, você precisa de ver, já tive que ir lá pegar a assinatura dela, cheguei na JBS, ela com aquele chapéuzinho de eletricista, uma bota desse tamanho, falando com os caras no rádio, eu já falei, não é, pode pôr o EPI, eu tô chegando aí. Oi, Cacá, deixa eu ir pra lá. Tem 80 homens falando comigo nesse aparelhinho, um deles não quer usar o EPI, sabe assim? Tudo em Lá bemol, né? Desse jeito. Então é muito bom trabalhar com cultura aluna mesmo, faz as commissions dela. Já vende as commissions, né, filha, online? É uma maneira de você ver, né? Como no Brasil... Perdão, você tem que entender que eu sou de 91, mulher analógica e não tinha telefone em casa. O que é commission? Commission? Luna, explica, o que é commission, filha? Commission é comissão, desenho. A pessoa fala assim, eu quero um desenho de tal coisa, com tal coisa. Cria um personagem pra mim. Geralmente ela cria um personagem. Faço um desenho pra pessoa. Ah, entendi. Vende uma arte. Ai, que legal. Só que geralmente é gringo. Ela consegue fazer isso porque ela fala inglês, ela é fluente. No Brasil não é tão valorizado, né, filho? Então, a aluna é uma artista, ela museta. Que bacana, já vem em dólar. Já nesse câmbio, multiplica por 5, tá ótimo. Sabe o que ela fez? Ela abriu o PayPal lá na minha conta. Eu falei, nossa, chega no dólar, na minha conta, fui eu que ganhei. Eu falei, ganhou como? Já fiquei. Você tá usando dorga, menina? Ela, não, mãe, não, é isso aqui. Ela me explicou. Eu falei, não, vamos entrar na museta. Se você tá fazendo tudo isso, vamos lá pro site, vamos montar. A gente montou o perfil dela. Então, assim, o fazer artístico, às vezes eu nem conheço também, nem domino da geração da minha filha, por exemplo. Não conheço tudo, mas eu sei como realizar. Eu sei como conseguir uma captação. O que eu não sei, eu vou aprender. O operacional, né? O operacional, a produção e a venda também da ideia do artista. Porque às vezes o artista vem muito romântico. Ai, que lindo. Falo, não, mas não vai vender esse bonito. Você tem que fazer um assim, ó. Vamos fazer um assim, você conta a história com ele e tal. Vamos adaptar, vamos tornar isso realizável. Ah, tá bom, vai. E a gente com pequenas adaptações às vezes consegue realizar. Né? Isso que é importante. Viabilizar cultura, né? Viabilizar cultura é uma coisa incrível. Eu realmente devo confessar que aqui em Marília, eu consumo pouquíssima cultura. Isso se deve principalmente a um problema meu, né? A correria, a vida, a exaustão, aquela coisa toda, 1000 e tantos quilômetros por semana, né? Dando aula num monte de lugar e tal. Mas eu não sou marilhense, mas eu adotei a cidade de Marília, vim para cá fazer faculdade em 98. Quando minha filha nasceu aqui, eu decidi, né? Vou viver essa cidade. Então é muito gratificante e é muito bom
é muito prazeroso saber que existe uma forma do artista, seja ele quem for, mas aí eu vou dar destaque para o nosso público, para o jovem, porque o que a gente tem de alunos, alunas com um potencial artístico incrível, totalmente perdidos. Então isso é algo, poxa, a nossa audiência vai ver, é maravilhoso. Eu tenho certeza absoluta que depois desse momento nós vamos nos encontrar inúmeras vezes, porque esse tipo de coisa é revolucionário. Porque a cultura, a arte, ela muda a vida. Só que muitas vezes ela fica presa em um ambiente onde ela não consegue se destacar. E você é esse vetor, né? Ou melhor, é esse canhão para poder expor isso. Eu acho isso realmente muito, muito bom. Eu fico até assim, sem palavras, sem o que perguntar. Porque eu acho tudo maravilhoso. Né? Eu queria que você falasse um pouco mais. Você chegou aqui guardando algo que você tinha acabado de receber, que você ia lançar. Meu Deus. Eu Ele vai quero me que você matar, fale. o autor. Ah, vai nada, ele vai agradecer, porque a minha curiosidade é uma coisa terrível. Esse aqui é um livro, essa é uma prova do livro. Esse livro chama-se Canavial, Os Mortos e os Vivos. O Ramon concluiu essa obra em 2018 e chegou para mim com ela. Cacá, tô com uma obra, ela é maravilhosa, eu li, eu choro em vários momentos, ela passou depois pela minha edição, depois pela edição do Zé Hamilton Ribeiro, aquele... Você lembra um apresentador do Globo Rural? Sim, Sim. Muitos anos, que foi cobrir uma guerra no Vietnã, perdeu uma perna? Sim. O Zé Hamilton Ribeiro. O Zé Hamilton Ribeiro leu o livro, escreveu o Pós-Fácil. É um boneco. E esse aqui é um boneco desse livro, porque foi pra gráfica, a gráfica manda pra gente, ó, esse aqui é um projeto da editorial, eu sou chefe de edição do livro, e aí a gente lê, a gente adapta algumas coisas. Tinha que ser um romance curto, o livro era maior, o original, ele tinha mais ou menos 150 páginas, aí a gente aprovou pro edital da Aldir Blanc, eu falei assim, Ramon, tá cumprido. Você vai fazer em 80 páginas. Nossa, aí quem escreve isso você quer matar? Eu falei assim, não, querido, vai dar certo, eu confio em você, você tem um poder de síntese. E ficou melhor ainda, e ficou muito mais emocionante, porque você condensou, né? Geralmente acontece isso. Estou acostumada quando eu peço pro autor, então, sabe essa coisa das... Lembra que eu falei, olha, em vez daquele galã, vamos o galão, o Lúcifer, vamos nesse aqui primeiro. E funciona. Aí aqui então não está a capa, ele não está montado, mas aqui, olha, ele vem a editoração para eu olhar e ver. Esse projeto aqui foi um projeto muito interessante, porque o Ramon queria muito que a capa fosse um outro artista marinense, que é esse aqui, ó, que é o seu Aloysio. Que o seu Aloysio fizesse a capa. Ele é um artista de arte naif, premiado mundialmente, marinense, já tem aí uns 80 anos rodados, e o seu Aloysio se encantou com o livro e ele fez 8 telas. Cacá, escolhe uma. Eu falei, não, seu Aloysio, eu vou comprar mais 5. O senhor vai fazer mais 4, que tem 12 capítulos. O senhor vai fazer uma tela por capítulo. E aí eu vou entregar um texto para desse texto o senhor captar a capa. Então agora esse projeto caminha como uma exposição de telas, né? Essas aqui são as telas do seu Aloysio. Então o livro chega assim, seu livro. Quando a gente mandar ele para a gráfica, ele vai, aqui é a exposição que vai acompanhar com um trecho de cada capítulo. O Ramon depois selecionou um trecho de cada capítulo para cada obra do seu Aloysio. Então eu lanço ele, tem lá uma interpretação do Dudu maravilhosa, vai ter um show, um pocket show, porque o Ramon na composição do livro, quando ele estava escrevendo, ele se inspirava em algumas músicas, ele retrata o Centro-Oeste Paulista, ali a região de Paraguaçu, onde tinham as usinas, a vida do boy é fria. Vou ler até um trecho, posso ler um trechinho? Por gentileza. Gente, o Ramon vai me matar.
Não acredito que eu estou fazendo isso. Viu? O Nelson Libano Júnior escreve o prefácio e aqui tem o prenúncio. E eu quero pegar um trechinho lá do, deixa eu ver se, do seu José Hamilton Ribeiro. Aqui, ó, vou pegar aqui da capa de trás, não vou ler lá dentro, não, que o Ramon me mata, tá? Com tudo isso, o corta-cana passa pela rua e ninguém se dá conta de que está indo ali um valente. O dia de trabalho de um corta-cana, como nos informa este livro precioso de Ramon Barbosa Franco, é de cortar o coração. A hora que acorda, como prepara sua boia fria, salvo quando a esquenta no canavial, no fogo feito de gravetos secos que encontra no mato, quando não chove. A condução que o leva, o tronco banco para sentar um pouco no meio do dia de sol quente, o eito ali a esperá-lo, num canavial que não tem fim. E alguém de olho, marcando, vigiando, ameaçando de não chamá-lo para o trabalho no dia seguinte. Esse aqui é parte do pós-fácil do Zé Hamilton Ribeiro. Fica arrepiado. Esse livro, ele narra duas gerações de boia fria, né? A primeira, no pai e na mãe, e aí vem a do filho. E o filho assume a função da mãe. A mãe morre, ele tem que assumir muito cedo, com 13, 14 anos. Só que ele é letrado, ele termina o segundo colegial. Então ele tem acesso a outras informações, aí se desenrola a história que é lindíssima, com referências muito íntimas pra gente que é aqui do interior. Você tem o corta-cana, que hoje não tem mais, né? As usinas hoje não tem mais. Não era muito humano. A gente vai evoluindo e vai humanizando, né? Um pouco, é verdade, nem tanto. Às vezes. Já foi pior. E aí ele constrói essa narrativa que ele fez questão de mostrar o que acontece aqui, no entorno dele, né? É muito íntimo para o Ramon. Eu vou começar a soltar agora, a gente vai lançar essa obra aqui em dezembro lá no Unimar, ele é egresso do Unimar, o Ramon, então por isso, fez jornalismo lá. E vai ser um espetáculo lindíssimo, eu vou convidar vocês, acho que pode chamar o Ramon aqui, o seu Luiz, para falarem do projeto, eles mesmos. Mas o Ramon chora falando da composição da obra, porque é muito íntimo. São referências muito tocantes pra gente que está aqui, né, no interior. E as músicas também. Então, eu acho que vai ser fantástico. Eu estou muito feliz com essa obra. Ramon, chegou. Estou muito a fim de ler esse livro. Eu vou, tá. E vai ter exposição, né? Você vê as telas aqui, cada capítulo uma tela. Eu sou de uma região de cana-de-açúcar, né? Eu sou de Jabuticabal, eu cresci num bairro de periferia, tinha muito cortador de cana na minha rua, no meu bairro. Eu vi muito caminhão de turma, antes de existir o ônibus rural, o caminhão de turma. Esse trecho que você leu, ele me deixou bastante mexido, porque isso remete à minha infância total. Não muito bom, muito bom. Eu falo, e a cultura tem esse poder de recontar essa história, né, do entorno. Por isso que, quando chegou o rádio, uma obra com essa estética Marvel, vamos dizer, do herói internacional, né? A gente conversou com o Thiago, falei assim, Thiago, e se a gente trouxer as nossas referências, se a gente fizer a culturação adequada? Ele amou. Ele até buscou a referência do Daniel Martins, que está aqui, né? Como assim, não, vamos também do atual, não só do que construiu a gente. E outro dia eu estava falando em um outro podcast, eles me perguntaram, mas o que acontece com a cultura europeia que é tão diferente da nossa? Lá eles valorizam a aculturação deles. Aqui a gente ainda está construindo isso, né? A gente é um país colonizado e vem influência de fora, e aí existe todo o acesso a todo tipo de cultura, e às vezes a gente acaba esquecendo de falar das nossas origens. Porque o Brasil é no mínimo três culturas, né? E dependendo da região tem mais influências. Né? No Nordeste, acho que foram os holandeses, né, que chegaram lá. Sim, e assim vai. Então,
E aqui tem português, o negro e o índio, no mínimo, se não mínimo. Aí depois vem os italianos, né? Então não é mais só o português, dependendo da região. Japonês. Aí depois tem os japoneses. Árabe. Então esse livro Suave. do Ramon, ele faz com muita propriedade essa aculturação e fala dessa região. Então é uma aculturação brasileira e regional. Muito bom. Maravilhoso. Cacá, a gente está chegando ao fim, a gente infelizmente vai ter que fechar a tampa, mas você já fica convidada para ver quantas vezes você quiser Lançar projetos. falar de quaisquer falar. projetos, que você deu uma aula, você deu um show, foi um prazeraço conversar com você. Quando a gente traz um convidado, a gente termina colocando o convidado ou a convidada numa gelada a lá a bujanja para ter uma certa graça, né? Saudoso Abu. E aí a gente conversou, deve ter, sei lá, 2, 3 semanas, grosso modo. Você me contou um pouco da sua história, a história da empresa e tal. Eu tentei, na verdade, né, produzir uma coluna um pouco sobre o seu trabalho. E aí eu quis finalizar citando uma coisa do Ferreira Goulart, que eu acho que faz super sentido e fica explícito e concreto hoje com o seu trabalho, que é aquela coisa que a arte existe porque a vida não basta. É o que dá sabor, é o que dá tempero, é que faz deixar esse nosso doce da vida um pouco mais gostoso. Cacá, você que é uma pessoa que dedica a sua trajetória a isso, a gelada que a gente deixa convidado é o seguinte: você quer falar alguma coisa para as câmeras de maneira livre, no sentido de deixar uma mensagem final para quem escutou a gente? Vou deixar. Como é que é? Ó o corgo. Vou ter que querer. Vou ter que querer. Então, olhe na lente da verdade. Como diria o Clodovil. Solta o verbo. Eu quero deixar a mensagem de que eu acho que as pessoas têm que acreditar nos sonhos delas e buscarem realizar, né? Não pare o teu sonho no meio. Hoje em dia está muito batido, parece que só algumas pessoas têm acesso ao sucesso e que todo mundo ao mesmo tempo tem que falar qualquer coisa porque a internet está aí. Mas não, você tem a sua verdade, acredite em você, não se influencie muito por isso não, acredita, você tem uma luz aí dentro e se for arte, fala comigo, me procura, a gente está lá para te abraçar a tua arte e trazer essa verdade ao mundo. É isso aí, muito, muito bom. Muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco e pela sua dedicação à cultura. Isso é fabuloso. Eu realmente fiquei encantado com tudo isso. Muito obrigado. Cacá, querida, obrigado. Volte sempre. Forte abraço. Galera, grande abraço. Até a próxima. Falou! Tchau.